nome do Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados queridos cristãos ortodoxos, nós chegamos hoje ao domingo anterior à exaltação da preciosíssima cruz doadora de vida. Nesse domingo de hoje, a Santa Igreja vem nos preparando para esta festa que celebraremos nessa semana que se segue. Desde a festa da Natividade até a festa da exaltação, as leituras do Evangelho de cada dia vão nos preparando para o entendimento do que será a festa da exaltação da Santa Cruz, e especialmente nesse domingo de hoje a leitura do Evangelho vem nos ensinar a respeito de como a nossa mente deve estar sendo preparada para entender a festa que se aproxima. E nós lemos no Evangelho de São João aquela narração enigmática, até contraditória, encriptada, criptografada, que todos os judeus no Antigo Testamento não tinham a mínima ideia do que havia ocorrido naquela época no Monte Sinai, no deserto do Sinai com Moisés. Isso só poderia ser revelado pelo próprio Senhor quando ele encarnasse e através do cumprimento de sua morte e ressurreição. Antes não haveria sentido, não havia sentido naquele episódio do deserto do Sinai. Inclusive tratava-se de algo até contraditório. E que episódio é este que nós estamos aqui nos referindo? Isso se dá justamente naquilo que hoje nosso Senhor disse agorinha no Evangelho. Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja erguido, e todo aquele que crer nele terá a vida eterna. Então, de que maneira, qual o significado de tudo isso? Naquele contexto do Antigo Testamento, como eu dizia, essas coisas não fariam o mínimo sentido, porque como pode ser que Deus, aquele mesmo que havia até mesmo dito que não se devia fazer imagens e objetos de nada na terra, nos céus, na terra, debaixo da terra, de repente pede que Moisés e o povo de Deus forje uma forma e ali coloque esculpido nesta forma uma serpente de bronze com metal de bronze derretido, se possa fundir, se possa fabricar aquilo que era um objeto para que eles venerassem a fim de obter uma cura. Primeiro vamos entender de que cura era essa que eles necessitavam. O povo de Deus começou a pecar gravemente, no sentido de que estavam se rebelando em relação àquilo que era a vontade e os mandamentos de Deus, mesmo após terem passado 40 anos passando pelos milagres, pelos prodígios que Deus realizava no meio deles com o braço forte, eles começavam a blasfemar que era melhor terem ficado em escravidão, mas em abundância no Egito, do que em escassez e liberdade no deserto. Esse era o pensamento e a blasfêmia que o povo judeu estava proferindo, desobedientes, cabeças duras, aborrecendo a Moisés, aborrecendo a todo aquilo que era a vontade de Deus, ao ponto de acharem e até proferirem verbalmente que tinham mais conforto com a liberdade privada, ou seja, com a escravidão, mas tendo abundância no Egito, e que agora a liberdade que eles tinham no deserto era um preço muito grande pago por eles da escassez da vida estrita. E assim isso mostra a natureza do povo judeu, como realmente eram pessoas cabeça dura e que difíceis de se submeterem à vontade de Deus. Ao ponto de que Deus começou a puni-los? Não, de maneira alguma. Aqui fazendo uma pequena pausa no sermão e tratando a respeito de um tema para que entendamos o que se passou aí, Deus não pune ninguém. A Escritura diz, através do apóstolo Santiago, em sua epístola, que Deus não testa nenhum homem. Na verdade, quem testa o próprio homem é o próprio mal. Então, o que isso significa? Que Deus não tenta nenhum homem. Quem tenta o homem, coloca o homem em tentação, é o mal e o maligno. Mas isso só pode ocorrer e só ocorre quando nós voluntariamente afastamos de nós a graça de Deus. Significa, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que Deus respeita a liberdade humana de uma tal maneira inviolável, que Ele não pune ninguém, mas Ele também não pode pedir a alguém de se afastar dele ou não quando essa pessoa quer. E, infelizmente, de fato, às vezes, ocorre
de que as pessoas, eu muitas vezes, voluntariamente nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, o que ocorre é que a graça de Deus vai com ele. A graça de Deus acaba por também, nós afastamos a graça de Deus de nós mesmos, e esse oco, esse vazio, essa lacuna que permanece, ela não dura muito tempo vazia. O que a graça de Deus preenchia, então os demônios vão preencher. Porque não há como ela ficar vazia ao ponto de termos o estado intermediário entre a graça de Deus, os demônios e, digamos assim, a nossa própria vontade. Isso não existe. Ou nós estamos mergulhados na graça de Deus, ou estamos sob a tentação dos demônios. Através dos pensamentos, dos atos, das nossas paixões, ou nós estamos sob a graça de Deus, resistindo ao mal, lutando contra o mal, fortalecidos por essa mesma graça. Mas quando voluntariamente o homem se afasta de Deus, como eu dizia, da sua graça, então os demônios vão começar a permear esse homem. E então todo tipo de tragédias, catástrofes, calamidades, doenças, enfermidades, e todo tipo de coisas que a ordem natural das coisas será invertida pelos demônios e pelo mal, criando aquilo que o mundo chama de destino, coisa que na verdade não existe. Na verdade, o destino é quando nós não estamos nas mãos de Deus e nos colocamos nas mãos do mundo. Ou seja, sem a graça de Deus, estamos, digamos, na mão do destino. Mas, na verdade, cada homem é responsável pelo seu próprio destino e cada homem faz o seu próprio destino. Porque cada homem é livre. Deus criou o homem livre no paraíso. Livre, ele caiu. Ele foi arrancado de sua liberdade por ter caído do paraíso como punição? Não. Uma vez caído, também continua livre e será livre até o dia do juízo final para fazer suas escolhas, para onde tenderá a sua vontade, para o bem e para o mal. Isso é uma luta que todos nós temos que passar. A consequência da queda número 1 é essa. Ninguém está privado da duríssima carnificina, sangrenta, horrível, horripilante, da luta de nossa vontade para fazer a vontade de Deus e resistir ao mal. Tendo ainda o nosso temperamento caído e louco no meio de tudo isso. É por isso que, de fato, Deus então não pune ninguém. Mas o que acontece é que quando nós nos afastamos da graça de Deus, voluntariamente, Deus não vai obrigar-nos a estar com Ele. Agora, basta que pidamos um único segundo arrependidos, queremos estar com Ele, Ele volta para nós. Tudo depende de nossa volição, de nossa vontade autônoma que é. Agora, quando voluntariamente nós nos afastamos da graça de Deus, voluntariamente Deus também respeita. E então os demônios começam a habitar. A lei da ordem natural invertida, muitas coisas, catástrofes, calamidades, doenças, tragédias, guerras, começam a ocorrerem. Porque os demônios começam a manejar a vida do ser humano quando ele está afastado da graça de Deus. E isso ocorreu naquele contexto, voltando ao sermão, com os filhos de Israel. Eles, pecando, afastaram a graça de Deus deles. E então até a própria ordem natural da natureza foi invertida, e as serpentes, Viper, começaram a rebelarem-se contra o povo de Deus, porque uma vez que não reconheciam mais na imagem dos judeus a imagem do Deus verdadeiro. Então, como revolta aquela caricatura que tornou-se o povo de Deus com suas paixões, com sua rebeldia para com Deus, como todo o reino animal, o reino vegetal, quando não reconhece no homem mais a imagem do seu Criador, se rebelam contra ele. É por isso que quando Adão no paraíso, como disse o Serafim, o ar não podia sufocá-lo, a água não podia afogá-lo, a terra não podia engoli-lo. Porque justamente todos os elementos estavam submetidos a ele, porque ele estava com a graça de Deus e era semelhante a Deus. E os elementos obedecem, senão a Deus e a sua imagem. Mas quando Adão tornou-se caricato em sua imagem devido às paixões do pecado, sua imagem ficou, digamos que, travestida, irreconhecível, todos os elementos a partir daí guerreiam contra nós. Desde os micróbios, as bactérias, os germes invisíveis, até as feras, até o mar com sua fúria, até o ar também com toda a sua vingança, através de tufões, maremotos e tudo demais. Há causas científicas para tudo isso? Claro que há. Mas a causa número 1 que organiza toda essa disfunção está sempre no coração do homem. E é por isso que nós devemos nunca abandonar a graça de Deus. Infelizmente foi isso que os judeus fizeram. E serpentes começaram, vendo no homem a tendência ao pecado, a rebelaram-se contra eles e atacaram o povo que estava rebelde contra Moisés e contra Deus,
tiveram como consequência desse pecado a rebeldia das serpentes, que invadiram como uma peste, uma praga o acampamento dos judeus e os matavam um a um, deixando-nos enfermos. Então, mesmo assim, Moisés foi misericordioso. Mesmo assim, Moisés, tendo sido traído, vilipendiado, aborrecido por esse povo, resolveu interceder diante do povo de Deus, resolveu oferecer súplicas ao Criador em nome de Deus, e nosso Senhor, então, ouviu as súplicas do seu compassivo servo Moisés e disse para ele uma solução: que forje uma serpente de bronze, levante uma haste, e todo aquele que olhar para essa serpente serão curados. Isso não fazia o mínimo sentido na época, meus amados cristãos ortodoxos, era algo contraditório. A serpente é símbolo da morte, a serpente é símbolo da queda do homem do paraíso, a serpente é um símbolo de inimizade de Deus e do homem. Por quê? Que sentido teria na serpente agora ser o símbolo da cura? De fato foi, nós sabemos que até os primeiros socorros, até a cruz vermelha, toda a medicina tem como símbolo a cruz e uma serpente. Daí, da onde vem esse símbolo da medicina, o símbolo do corpo de bombeiros, da emergência, a cruz e uma serpente? Da interpretação que a Igreja Ortodoxa tem para exatamente o que tudo isso aconteceu. Essa serpente de bronze erguida no haste formava um vértice, ou digamos assim, uma linha vertical com a serpente, e a haste erguida como uma linha horizontal. E uma linha horizontal cruzada pela vertical forma-se uma cruz. Ali estava escondido, ainda que de maneira criptografada, encriptada e de maneira velada, o mistério do Filho do Homem, que somente quando encarnasse fosse erguido em sua paixão no madeiro da cruz e ressuscitasse ao terceiro dia, vencendo a morte pela morte, tudo isso faria sentido. Assim como a serpente era a causa do mal para os judeus, daquela peste específica que eles estavam envolvidos, e ao mesmo tempo que olhasse para aquela serpente ficaria curado da picada da própria serpente, assim também todo aquele que olha até hoje para o madeiro da cruz, onde está o Filho do Homem ali, representado através dos ícones, crucificado, essa morte, como foi a morte que venceu a própria morte, pois a morte não podia conter o doador da vida em si mesmo, e uma vez que morreu, utilizando a morte como isca, para ser tragado pelo Hades como por um anzol, fazendo-se vítima por todos, não podendo Belial conter essa vida em si mesma, esta lombriga, este anzol com esta minhoca, com esta isca, fez com que a baleia, que é o Hades, engolisse isso, como enganado pelo próprio Deus, através de sua morte. Cristo, travestido de sua morte, fez com que a sua divindade ficasse ali completamente camuflada, e uma vez que foi engolido a vida eterna, travestido de morte e de figura frágil, a morte não podia conter ali, uma vez que estava dentro dela agora a vida eterna, e a morte foi destruída pela própria morte, através da ressurreição. Então significa, a partir daí, através do mistério do madeiro da cruz, todo aquele que olha para essa cruz com fé, o símbolo da cruz tornou-se a lembrança eterna para os demônios, para os anjos, para nós homens, de que agora a cruz, como foi instrumento da vitória da morte de Cristo sobre a própria morte, instrumento da vitória para a ressurreição, chegamos à conclusão de que todo aquele que olha para a cruz, que é símbolo de morte, e a morte é o salário do pecado, na verdade agora o símbolo da morte trouxe também o símbolo da cura da própria morte, o símbolo da vida, o madeiro vivificante. E aí pode-se entender que a serpente de bronze era um enigma encriptografado naquela época para os judeus, que só podia ser revelado e entendido pelo próprio Messias quando ele encarnasse e morresse na cruz, mas desta cruz e desta morte ressuscitasse ao terceiro dia, dando sentido que a morte venceu a morte. A morte foi o próprio antídoto que a morte foi destruída. Também o antídoto para aquelas serpentes naquele momento seria olhar com fé para o madeiro que estava erguendo a própria serpente, como o Filho do Homem também haveria de ser erguido sobre a cruz. E todo aquele que nele crê teria a vida eterna. É aqui que então, somente no auge dos tempos, quando o nosso Senhor explicou esse mistério, depois, não só quando ele explicou também, as pessoas estavam confusas, não entendiam. Como assim? Como a serpente foi erguida, o Filho do Homem também ser erguido em cruz? Não há mínimo sentido, mas quando ele ressuscitou, tudo isso fez sentido e as Escrituras foram, portanto, cumpridas. E a partir daí, portanto, vemos o poder vivificante da cruz, que sendo um instrumento de morte até a ressurreição de Cristo, passa agora a ser santificada e dominada o ficante e orvalhado madeiro da cruz, que nos orvalha
aquilo que é o orvalho da vida refrescante, o hálito refrescante da vida, que derrota aquele hálito, aquele bafo da serpente que nos mata, agora contraposto pelo orvalho refrescante da cruz do madeiro, com toda a energia vivificante e salvadora que brota do madeiro da cruz, onde Cristo ali foi erguido, onde o seu sangue foi derramado, mas que isso não ficou assim, não, a história não terminou aí. Ao terceiro dia ele ressuscitou, tendo usado da morte como artifício para derrotar a própria morte, um antídoto para o próprio veneno. E esse antídoto foi o próprio veneno, mas sendo usado contra o próprio, a própria serpente, ou seja, aquele que inocula o veneno em nós, ou seja, o diabo, com a presa da mortalidade, da corrupção, enfiando-nos essa mortalidade como consequência, empurrando-nos ao pecado, pois o salário do pecado é a morte. Quanto mais nós pecamos, mais a morte tinha poder sobre nós. Isso agora não existe mais para aquele que é batizado, porque uma vez que é batizado e vive segundo o seu batismo, gradativamente a graça do orvalho da cruz vai banhando-nos, vai vencendo-nos ao longo dos anos, mesmo em meio a quedas, a desesperação, a fraquezas, a erros, a graça vai preenchendo devagarinho o coração do homem que estava dotado de paixões, porque agora, uma vez batizado, o selo da cruz está dentro dele mesmo e dentro do seu coração, participando constantemente da morte e ressurreição de Cristo pelo batismo. Essa mesma força da ressurreição de Cristo é a força da ressurreição para aquele que morreu com Cristo no batismo, e com Cristo no batismo foi revestido dele. Vós que foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, aleluia. Desse orvalhar interior que nós não vemos, mas há o símbolo da cruz selado em nós, lá dentro de nosso coração, de nossa alma, como foi através do selo do crisma. Então a energia dessa cruz constantemente vai atuando, e vai expurgando para fora aos poucos a energia do pecado e das paixões. E gradativamente o homem vai envelhecendo, vai lutando, vai permanecendo na igreja, e essa graça vai preenchendo as lacunas do pecado. E então imortalidade passa a vir devagarinho morando dentro do homem, através do mistério do batismo, da morte e ressurreição do Senhor. E essa morte, portanto, não foi apenas o símbolo da vitória da própria morte sobre a morte, ou seja, a morte de Cristo vencendo a morte, dado-nos pela queda. Isso não foi apenas algo que foi um símbolo da vitória e constituída não somente simbolicamente, mas de maneira verdadeira, quando Cristo ressuscitou e venceu o sepulcro, desatou, passou pelo o selo sem rompê-lo, atravessou a pedra que estava selando o sepulcro sem removê-la e sem remover não só a pedra, mas também não removendo o selo. Ele atravessou através do seu corpo agora ressuscitado, que não obedece mais às leis naturais, mas está completamente deificado, um corpo imortal, com outras leis, atravessou as paredes do sepulcro sem remover a pedra e o selo. Da mesma maneira, não só Cristo participa desta excelência de sua ressurreição, até mesmo os santos de Deus, agora uma vez batizados, deificados, participam dessa mesma graça de que a morte não tem mais poder sobre o homem que vive na vida em Cristo, porque uma vez que a vida em Cristo é a vida de Cristo ressuscitado, aquele que vive a vida de Cristo ressuscitado, a morte não tem mais poder sobre ele. E essa foi a vida de todos os santos, de todos os mártires. E é por isso que não somente Cristo teve poder sobre a morte, ele deu esse poder sobre a morte a todos aqueles que nele creem. Deu poder de vida eterna a todos que nele creem e são batizados e participam de seus mistérios, ficando orvalhados através de seu corpo e sangue. Todo aquele comum, os imaculados, santos, ficantes, maravilhosos mistérios de Cristo, seu corpo e sangue deificados, também participa da mesma deificação, da mesma ressurreição, de maneira até antecipada. E é por isso que, como eu dizia, não só Cristo venceu a morte, mas até mártires. Os santos já não temiam mais a morte, sabiam que a morte havia sido vencida, e em sua mente haviam sofrido mudança em sua mentalidade. Ao contrário dos demais seres humanos, eles não temiam a morte, ao contrário, abraçavam a morte com amor. Como todo cristão ortodoxo, passa a ter esse enamoramento, essa triste alegria. Ama o mundo, mas passa devagarinho e começa a amar a morte. É um mistério que nem nós entendemos. Às vezes estamos alegres porque somos cristãos e Cristo ressuscitou. Somos tristes também porque um dia vamos morrer e nada aqui é eterno. Mas ao mesmo tempo isso se inverte. Somos tristes porque não morremos e não estamos com Deus. E somos alegres porque sabemos que isso um dia vai ocorrer. Essa triste alegria, harmolip do grego, esse estado mental dúbio, dicotômico, paradoxal, onde o homem tem alegria e tristeza ao mesmo tempo, que produz nele lágrimas.
lágrimas de arrependimento, de confusão pacífica. Como pode ser uma confusão pacífica? Esse é o sentimento que alguém que bebe da oração, que comunga os santos dons, que luta contra os demônios, que medita na morte, passa dentro de si uma paz confusa, uma paz confundida. Se é confusão, não é paz. Se é paz, não pode ter confusão, mas ao mesmo tempo isso é sinônimo da triste alegria. A confusão porque nós estamos ainda presos a esse mundo, temos que ainda trabalhar, batalhar e vencer com honra nosso chamado apostólico, vocacional e profissional. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que isso aqui não é eterno, graças a Deus um dia acabará e temos que estar com Deus. Mas como não estamos ainda com Deus, temos tristeza. Tristeza porque também amamos o mundo, um dia isso tudo acabará. Então esse duplo sentimento de alegria porque somos cristãos e o consolo que sabemos que um dia isso acaba. Porque se não acabar seria o inferno. Mas acaba porque é corruptível. E sendo corruptível, há esperança de vida eterna. Que triste alegria. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que isso ainda está longe. Talvez não morramos daqui a décadas, estamos ainda vivos. Mas como temos já a antecipação da graça, temos a alegria de viver aqui, triste, alegria. Alegres, mas tristes, tristes, mas alegres. Esse mistério é a vida espiritual ajustada de um cristão ortodoxo. Quando ele tem essa triste alegria, esses altos e baixos, é sinal que ele está, na verdade, numa vida estável dentro da espiritualidade do cristianismo. E é por isso que os mártires, quando tiveram esse campo de mente chamado arrependimento, ainda que o Império Romano, ainda que Diocleciano, Décio, quem fosse persegui-los, qualquer um dos imperadores, Constâncio, qualquer um deles, Nero, qualquer um, todos os mártires, um por um, mostraram que a morte já não é mais dotada de fraqueza, se for morte em Cristo. A morte em Cristo agora tem força, e não só a morte em Cristo, não só a crucificante dar-nos agora força de vida eterna, mas a morte de um cristão tem nela algo guardado de força dentro dela. E a prova é que quanto mais mártires morriam assassinados, a igreja se enfraqueceu? Não. Quanto mais o demônio matava mártires, a igreja mais fortalecia e mais conversões havia. Percebem como a morte em Cristo agora é força e vida, e não como os protestantes alegam, que a morte, símbolo do pecado, e portanto a cruz é o símbolo de uma morte vergonhosa, e a cruz é símbolo de morte. Não devemos carregar isso, que isso é blasfema, porque Cristo ressuscitou no 8º dia. Para que carregar a cruz? Ora, a cruz foi o que o Império Romano usou para debochar de Cristo. Cristo destruiu a cruz. Não. Cristo destruiu a morte através de santificar como uma chave para a mortalidade e uma ferramenta a cruz. É por isso que todo aquele que abandona essa arma de vitória, a graça de Deus também vai abandonando esse homem gradativamente. E quando um homem, como eu dizia no começo do sermão, se afasta da graça de Deus, é como alguém que está na batalha e se afastou de suas armas de defesa. Quando você numa batalha, atacado por inimigos, se afasta de suas armas de defesa, você vai morrer, você vai ser atacado, você vai ser assassinado pelos inimigos. Assim é aquele que se afasta da graça de Deus. Aquele que se afasta da graça de Deus, automaticamente, não é que Deus o punirá, mas os demônios passam a ter poder de atacar esse homem. Aquele que também abandona, crucificar a sua vontade, negando-se a si mesmo, para tomar a cruz e seguir a Cristo, afastando-se a cruz, crucificar a sua opinião, sua mente, suas conjecturas, sua vontade, suas paixões, aquele que abandona isso, vai gradativamente abandonando a graça de Deus, ficando sem arma. Porque a cruz é uma arma e um troféu invencível. Ela possui poder, porque Cristo utilizou-a para vencer a morte, dando poder a ela. E quem de nós para criticar a Deus, porque escolheu morrer desta maneira, com a pior das mortes, mostrando até onde o amor de Deus pelo homem. Então, a conclusão é que os mártires, quanto mais morriam, a morte deles, como era cheia de vida, por derramar o sangue em confissão de fé por Cristo, a igreja foi perdendo números de fiéis e ficando fraca e abalada, não. Como a morte agora possui força nela, através da cruz, conforme os mártires eram martirizados, ou seja, entre aspas, crucificados de entre maneiras e torturas, quanto mais eles morriam, mais a comunidade primitiva dos cristãos era fortalecida em força, ânimo, coragem, brilho, esplendor e milagres, ao ponto de até que os mártires eram degolados, de seu pescoço saíam leite e sangue. Conforme rodas esmagavam virgens, dilacerando-as, elas eram automaticamente curadas na prisão e remodeladas.
Homens que, como São Jorge, toneladas de pedras eram jogadas e arremessadas de uma vez sobre seus peitos para esmagá-lo. Ele, na verdade, saía ileso dessas torturas, assim como Demétrio, Mamas, Menas, Teodoro o Comandante, Teodoro o Recruta e tantos outros. Luzia, Ágata, Agnes, tantas outras foram vitoriosas. E quanto mais elas morriam crucificadas pelo martírio, na verdade a igreja só lucrava. É por isso que o demônio aprendeu que o martírio não era uma boa ferramenta para derrotar a igreja, porque o martírio, na verdade, fortalecia e aumentava o número de fiéis. Por isso ele inventou no século III não mais martírio, mas heresias. E hoje, na nova religião mundial, ele somente martirizou rápido a União Soviética e os cristãos, só para rápido substituir falsos clérigos ecumênicos, malditos sejanistas, impostores, por clérigos falsos, ou seja, os verdadeiros foram mortos e rápido ele colocou no lugar, não uma igreja que não funcionaria mais, ao contrário, o ateísmo não é a maior força que o demônio usa, mas sim o ecumenismo, o sejanismo, uma igreja subserviente ao Estado. Essa é a manobra que Satanás aprendeu, que é muito mais eficaz. Para que perseguir a igreja se a igreja perseguida é mais forte? Vamos enfraquecê-la através do Master Plan, Operação Trojan Horse, Cavalo de Troia. Dentro, infiltrando-se, para de dentro, enfraquecer e destruir. Com total liberdade, mas tirando a doutrina, disfuncionando a doutrina devagar, em disfunção de clérigos e depois de disfunção de cânones e doutrinas. Quem não entendeu ainda que é essa época que nós estamos, a época que antecederá novamente o último dos martírios na vinda do anticristo, e que nós já estamos sofrendo e lutando contra essas manobras, é porque não entendeu absolutamente nada de onde está a verdadeira igreja, navegando no mar tempestuoso da vida dos dias de hoje, e precisa de ajuda rápida para entender onde é que está a igreja. A igreja não está mais nos templos, a igreja está no deserto da verdadeira igreja, na igreja das catacumbas e em prococínodos remanescentes do mundo inteiro, herdeiros da antiga Rócora de São Filarete, que podem hoje ir de Avladicalcêntios no que diz respeito aos gregos, que foram os últimos dois bispos, Alcêntios para os gregos, Filarete para os russos, que mantiveram salva a sucessão apostólica. Todos os demais, seja quem for, ouso dizer que não possuem nenhuma sequer validade nos dias de hoje. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, entendendo o mistério da cruz dos mártires, fortalecemos-nos com essa preparação. Nossa mente hoje foi adoçada, preparada para a festa durante a semana, onde nós estaremos comemorando a exaltação do madeiro da cruz. Domingo que vem, o domingo posterior à exaltação da Santa Cruz. Que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos de também nós obtermos a força e a mentalidade dos mártires. Amém.